Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Você já deve ter recebido uma mensagem com o seu nome completo, todos os seus dados e até o nome da sua mãe. E quando a gente vê uma coisa assim, fica se perguntando: como é que esses golpistas conseguem saber tanto da minha vida? E a resposta é que boa parte dos nossos dados pessoais estão disponíveis na internet porque em algum momento eles foram vazados ou os bancos de dados onde temos esses dados inseridos foram hackeados ou tiveram os seus conteúdos disponibilizados na internet. Hoje existe um mercado paralelo disso na internet. É o que chamamos de painéis de dados. Nesses ambientes, o golpista digita o seu CPF e tem acesso a todas as informações sobre diferentes usuários. Esses painéis de dados cobram uma espécie de assinatura do golpista, que custa entre 30 e 350 reais por mês para utilizar essa plataforma. Em posse desses dados, os golpes eles podem ser muito mais direcionados e ter uma probabilidade de assertividade muito grande. Dentro dessas plataformas, os golpistas conseguem acessar diferentes dados, tais como nome completo, endereço atual e antigo, telefone, e-mail, o nome completo dos seus pais, as empresas por onde você trabalhou, o valor da sua renda, a lista dos seus bens, seu imposto de renda, a sua geolocalização até em tempo real, fotos suas e de seus familiares. E tudo isso é disponibilizado pelo custo de uma assinatura que o golpista faz parte dentro dessa plataforma chamada painéis de dados. Já foi o tempo que a gente recebia aquelas mensagens genéricas quando aparecia algum golpe no nosso celular. Hoje em dia, as mensagens elas são muito personalizadas. Os caras eles conseguem se fazer passar por centrais telefônicas de cartão de crédito, de banco, de plano de saúde, de operadoras de celular, com muita maestria, porque eles têm um dossiê completo seu, sabem o seu histórico, sabem informações que a gente julga ser extremamente confidencial e não são, porque elas estão abertas no ambiente digital ou em algum momento foram vazadas. O golpe atual executado por esses marginais, ele é cirúrgico, ele é preciso, e isso faz com que a sua assertividade seja muito grande. A gente sequer desconfia. E a ficha vai cair somente depois, quando a gente sai daquele frenesi e consegue pensar com um pouco mais de calma. Até o ano de 2022, os golpes de rua, assim classificados, era o que predominava no país. Mas depois dessa data, os golpes digitais começaram a ganhar muito destaque. Segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o valor perdido em fraudes digitais já ultrapassou 25 bilhões por ano. Isso quer dizer que o marginal ele se digitalizou, porque dentro do ambiente digital ele consegue ter uma escalabilidade das suas operações. Na rua, a coisa é restrita e ainda existe uma maior probabilidade de ele ser pego ou de alguma coisa acontecer para atrapalhar o seu golpe. Mas, no ambiente digital, ele se sente protegido e tem muitas ferramentas para ludibriar a polícia e conseguir escapar ileso para fazer uma nova vítima numa nova oportunidade. A gente pode dizer que o crime ele saiu da rua e foi para a tela do seu celular. E ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano. Os criminosos não param. Os números dos golpes são alarmantes. E afinal de contas, como é que a gente consegue se proteger de toda essa bandidagem que está literalmente com a faca e o queijo nas mãos, em posse dos nossos dados para aplicar os mais diferentes tipos de golpes? Eu fiz uma listinha com algumas coisas que podem ajudar a dificultar o trabalho dessa pilantragem. A primeira delas, sempre desconfia da urgência das mensagens que recebe. Quando o golpista ele faz contato com você, ele começa a te dar uma pressão, ele quer te botar em apuro.
Ele quer que tu tome uma decisão sem pensar com clareza. Todas as vezes que alguém acelerar as tuas tomadas de decisão, para, respira, porque pode ter alguma coisa de errado em cima disso daí. Cuidado com os links que você recebe nas redes sociais. Esses links, muitas vezes, eles mascaram coisas. Às vezes, eles pedem para baixar alguma coisa no seu celular ou dar permissão para alguma coisa nesse sentido. Outras vezes, eles espelham uma tela inicial de alguma rede social, como se você estivesse deslogado. E quando você vai reinserir os seus dados para se logar novamente nessa plataforma, o golpista consegue capturar essas informações e ficar em posse delas. Tome muito cuidado com aquilo que você clica. Utilize a verificação de 2 etapas das redes sociais. Essa verificação em 2 etapas ela ajuda a dificultar. Existem relatos que isso já foi burlado em algum momento, mas sempre é uma camada a mais de proteção ao nosso alcance e fácil de fazer para a gente conseguir dificultar o trabalho desses golpistas. E tenha muito cuidado com as informações que você compartilha. Não saia distribuindo seu número de CPF de mão beijada ou mandando a sua foto com o seu documento no formato de uma selfie, ou mesmo respondendo de forma precisa as ligações que você recebe. Muitas vezes um sim que você deu para uma resposta, o golpista pode usar essa informação para outra coisa, como por exemplo fazer a aprovação de um empréstimo num banco. Eu tento responder a pergunta do golpista com outra pergunta. Não responder diretamente o que ele quer. Isso tudo ajuda a dificultar o trabalho. Não é uma garantia, mas ajuda. E para a gente fechar, lembre-se de sempre monitorar o seu CPF, ficar de olho na sua senha, utilize uma senha forte, nada de fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utilize senhas alfanuméricas com caracteres especiais e que faça sentido para você. Quando a gente utiliza essas mecânicas de segurança, a gente vai colocando novas barreiras que vão dificultando. E o golpista sempre vai onde é mais fácil. Tudo aquilo que tiver que fazer ele trabalhar um pouco mais, nesses casos, ajuda a tirar foco dele de cima da gente. Ele vai botar a mira para outro usuário que não seja você. E quando a gente diz, eu não tenho nada de valor, não me importo em compartilhar os meus dados, mas o perigo está em que em posse dos seus dados, o golpista pode usar essas informações para ludibriar um parente seu, uma pessoa próxima, porque ele tem informações muito sensíveis que podem fazer sentido para outra pessoa entregar algum valor. Todo mundo sempre tem alguma coisa a perder quando os nossos dados vão parar na mão dos criminosos. Por hoje ficamos por aqui. Valeu!